É, o Drácula tá num barco. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Drácula, a última viagem do Deméter, novo filme de terror dirigido pelo André Øvredal. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, 2023 não acabou e ainda assim a Universal nos entregou mais um filme de Drácula, mais uma adaptação que não é exatamente uma leitura fiel e coerente do livro do Bram Stoker, mas sim a abordagem de apenas um dos elementos dessa obra clássica, né? A gente teve o Renfield com o Nicolas Cage e o Nicholas Hoult, que era uma comédia, e agora a gente tem esse filme sobre o Deméter, que parte de uma ideia muito interessante, que é adaptar apenas um capítulo do livro do Bram Stoker, né, que é um capítulo que fala sobre a viagem de navio do Drácula da Romênia para Londres. E é um capítulo de epístola, né? Você tem só o diário de bordo do capitão daquele navio. Então, de certa forma, você tem uma margem bem interessante para explorar o que pode ter acontecido nesses eventos. Mas agora sentem-se aí, porque a história para tirar esse pequeno capítulo do papel demorou bastante tempo, e ela começa justamente durante a produção daquela que é uma das adaptações mais famosas do personagem, que é o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, de 1992. Durante a produção desse filme, a gente tem esse cara chamado Brad Schultz Jr., que hoje é mais conhecido pelos roteiros de Caça aos Bruxas, do Nicolas Cage, e a franquia Escape Room, da Sony, e ele faz amizade com um dos artesãos do departamento de arte do filme, e ele na época fica bem encantado com a miniatura do navio Deméter que é usada no filme. E é bem aí, no começo dos anos 90, que o Schultz tem a ideia de fazer um filme que abordasse só essa seção do navio, e ele compara isso muito com Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. E se fosse Alien, mas num barco. Corta para 2003 e o Schultz faz um acordo com a Phoenix Pictures para tentar tirar esse projeto do papel. Na época eles falam com o Robert Schwentke, que é o diretor de Plano de Voo, aquele thriller lá com a Jodie Foster, filme bacaninha até, para assumir o comando do filme. E além de alguns outros roteiristas passarem pelo projeto, incluindo James V. Hart, que escreveu o Drácula do Francis Ford Coppola, o projeto fica meio que naquele chamado inferno de desenvolvimento até mais ou menos 2006. Em 2009, o Schwentke sai do projeto e ele é passado agora para o Marcus Nispel, que na época tinha dirigido os remakes do Massacre da Serra Elétrica e do Sexta-feira 13. Mas o Nispel também tem que sair e acaba passando o bastão para o Stefan Ruzowitzki, diretor de Os Falsários, filme que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro para a Áustria em 2008. E o Stefan fica bastante tempo no projeto e até avança alguns estágios. Ele chega a escalar o Ben Kingsley e a sueca Noomi Rapace, da trilogia Millennium sueca, para os papéis protagonistas. Mas o Ruzowitzki também acaba deixando a produção em 2011, dando espaço agora para o David Slade, que já tinha brincado com vampiros em 30 Dias de Noite e na saga Crepúsculo Eclipse. Mas enquanto Slade está comprometido com a direção, outros problemas começam a aparecer, já que a Noomi Rapace é contratada para fazer o Prometheus do Ridley Scott e é forçada a deixar o elenco. E quando ela deixa, conversas com o Jude Law começam a acontecer para ele possivelmente pegar um dos papéis protagonistas. Mas aí em 2012 o David Slade também deixa o projeto e o próximo diretor anexado é o Neil Marshall, que dirigiu O Abismo do Medo e o reboot do Hellboy com o David Harbour, agora com a Millennium Media como produtora principal. Durante esse período, o Marshall chegou a conversar com o Viggo Mortensen para assumir um dos papéis protagonistas. Tudo isso enquanto Ben Kingsley ainda estava anexado ao projeto. Mas aí em 2014 o Neil Marshall também foi outro diretor que pulou do barco. Foi só em 2019 que o Deméter ganhou uma nova vida com a entrada do diretor André Øvredal, que tinha dirigido Histórias Assustadoras para Contar no Escuro e o ótimo A Autópsia com o Brian Cox. Procurem esse filme que é muito bom. Agora com distribuição da Universal e produção da Amblin, a produtora parceira do Spielberg. Ele teve um orçamento de 45 milhões de dólares e as filmagens aconteceram entre maio e outubro de 2021. Então vocês percebem que ele ficou um bom tempo arquivado até chegar nos cinemas agora, em 2023. Quase 30 anos de A Última Viagem do Deméter em desenvolvimento, né? Desde a ideia original do Schultz até agora, nessa execução. E o resultado, né? Acho que ainda mais quando a gente descobre toda essa história por trás, é ainda mais frustrante.
A história do filme acompanha o médico Clemens, vivido por Corey Hawkins, que se junta à tripulação do navio Demeter, que parte da Romênia para uma jornada até a Inglaterra. Quando mortes misteriosas começam a acontecer durante a noite, a tripulação do Demeter descobre que a carga inclui o mortal vampiro Drácula. Gente, sério, no papel, que ideia brilhante é essa, né? Você pegar só um capítulo de um livro, e é um capítulo extremamente, não vou dizer vago, mas que te deixa imaginar e poder pensar sobre o que aconteceu, né? Não é como se fosse pegar um capítulo que tá envolvendo o curso da história, é praticamente um spin-off dentro daquela história, com outros personagens, com outra abordagem, numa epístola ainda por cima, né? Eu adoro esse tipo de coisa. Eu acho que isso também acrescenta as maneiras diferentes que você pode interpretar o Drácula. O próprio Renfield, apesar de eu não ter gostado do filme, ele tem a sua ideia, ele tem a sua brisa de ser uma comédia de relacionamento, e eu certamente adoro como o Demeter é, sem vergonha alguma, um terror dark, sombrio, pesado, não tem alívio cômico, não tem piadinha, sabe? Ele é um filme de terror que realmente se compromete com essa ideia, e durante o primeiro ato inteiro desse filme eu tava bem satisfeito. O senso de atmosfera e de perseguição que você tem nesse navio funciona muito, e o envolvimento dos personagens é bom, e o terror também acerta quando ele precisa. O Andre Øvredal é um diretor muito habilidoso, e ele sabe valorizar bem a figura do Drácula que ele tem aqui, né? Porque, ao contrário de outras adaptações, a gente tá falando de uma versão bem menos humana e mais monstruosa do Drácula, e ele conta aqui com o ator Javier Botet, que praticamente só interpreta monstros no cinema. Ele é o responsável por um dos maiores frios na barriga que eu já tive no cinema, quando ele interpretou a Nia de Medeiros no terror espanhol REC. Quem assistiu sabe. E o Drácula dele funciona muito, sério. Todos os vislumbres, o uso de silhueta, do físico que ele tem, né? Ele é um cara bem alto, magro, com aquela maquiagem de pele bem branca, os olhos. Ele traz até um pouco do visual do Nosferatu do Murnau. Você tem aqui uma visualização muito aterrorizante do Drácula. Eu fiquei bem impressionado durante esse primeiro ato o quão eficiente estava sendo ter medo de um vampiro. E eu também dou um destaque aí para a trilha sonora do Bear McCreary, que é o tempo inteiro bem intensa, bem atmosférica, e consegue dar umas acenadas de chapéu aí para a trilha sonora do Wojciech Killer, que fez o filme do Coppola de 92, trazendo aquele ar um pouco mais majestoso e de classe, se é que isso é possível dentro de uma figura tão monstruosa. E assim, tem muitos aspectos negativos desse filme que eu preciso falar, que me incomodaram, mas eu preciso dar uma atenção especial pro fato de como o Øvredal é um diretor eficiente, porque não é todo diretor que a gente vê atualmente em Hollywood, especialmente dentro de um filme que é bem comercial, é um terror para massas, né? Um cara que tem um domínio de câmera, de enquadramento e de como usar a câmera para contar a história, né? Durante quase o filme todo, o Øvredal opta por esse ângulo que a gente chama de plongé, que é quando a angulação da câmera está um pouco mais acima do campo de visão dos atores, e você tem essa sensação quase constante de que os personagens são menores, de que eles estão sempre sendo vigiados de algo por cima. Isso até mesmo durante diálogos, durante cenas de exposição, além de tornar o filme bem mais impactante num sentido visual, faz total sentido, porque a gente sabe que todos esses personagens possivelmente são vítimas do Drácula, né? Então, queria destacar isso porque me chamou muito a atenção ver um cara que sabe usar câmera e ângulo para contar a história. Até o uso de lentes que o Øvredal faz nesses momentos, especialmente uma cena de exposição envolvendo uma personagem, onde ele desfoca todo o ambiente ao redor dela, né? Isso é muito eficiente para te fazer ter um pouco de terror, assim. Você consegue imaginar como que é o universo, como que é o espaço que ela tá comentando quando você tem o campo de visão bem limitado, assim. Tá, é um cara que sabe tirar leite de pedra, o Andre Øvredal. E é justamente por isso que eu fico extremamente chateado com a segunda metade da Última Viagem do Demeter, porque você meio que abandona aquele terror, aquela atmosfera, aquela claustrofobia de você estar preso num lugar só, e o filme meio que vira um espetáculo CGI clichê, cheio de artificialidade, de tentativas de fazer cena de ação, de tentar ser muito grande, de tentar inventar um filme de zumbi dentro do Demeter, né? Já que a gente tá falando de um personagem vampiro, ele vai morder outras pessoas, as pessoas vão ter sintomas vampirescos, né? Eu não sei se precisava muito disso nesse filme. Eu acho que os personagens, apesar de eles serem bem funcionais no
primeiro ato vão para um caminho, para um senso de dramaticidade, de luto que acontece no segundo ato, que não é tão forte. Eu acho que o roteiro começa até a encontrar algumas inconsistências, né, no que o Drácula tá fazendo, em como esses sintomas da mordida acontecem e nas formas pouco questionáveis com qual os personagens lidam com eles, né? Pra mim é o clássico exemplo de um filme que deveria ter 30 minutos a menos, poderia ser mais conciso no que ele quer fazer e também ter menos grana, né? Desses 45 milhões, tira metade e esquece essa ideia de você ter o Drácula como um morcego gigante voando ao redor do navio, tendo cenas bem escuras que não dá pra enxergar nada. Eu acho que você usar trevas e sombras é muito bom pra terror, mas péssimo pra cenas de ação que esse filme inventa de fazer no final. Me parece o tipo de interferência de estúdio do tipo, ah não, coloca uma pancadaria, coloca algo mais empolgante, tá muito tenso, tem muito terror. Essa foi a impressão que me passou e é bem decepcionante, ainda mais quando a gente chega no final. E juro, o final inventa de querer deixar um gancho pra uma continuação e não é uma continuação dos próximos capítulos do livro do Drácula do Bram Stoker. Sério, é um final extremamente absurdo que grita reshoot, que grita interferência de estúdio do tipo, ah não, precisamos de uma continuação, bora lá. Sério, é péssimo, é um final muito, muito ruim e me deixou bem chateado. Sério, me deixou bem chateado porque esse é a última viagem do Deméter, tem uma ideia muito boa, a gênese do projeto funciona e durante a metade do filme, a execução é muito sólida, o André Øvredal sabe fazer terror, mas ele não sabe muito fazer ação, lidar com efeitos e espetáculo, né? Uma pena, dava pra ter tido algo muito especial aqui. Pra Drácula, a última viagem do Deméter, eu dou uma nota 5. É isso, pessoal. Deixem aí nos comentários depois o que vocês acharam desse A Última Viagem do Deméter e aproveitem também para comentar qual que é a sua versão preferida do Drácula. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.